Às 7h30 da manhã, como de costume, eu já estava de pé. Esse ritual matinal tornou-se um hábito: levantar cedo, ter um momento para refletir e me preparar para o novo dia. Normalmente, nesses momentos, eu já pensava nas tarefas do dia, nas reuniões e obrigações que me esperavam. Mas desta vez foi diferente. Assim que me levantei da cama, o telefone tocou. Não era uma ligação comum de trabalho, nem uma mensagem de amigos ou colegas. Quem estava ligando era Mark, meu marido. A voz dele do outro lado da linha me surpreendeu, porque ele estava ligando se estava apenas a alguns passos de mim, no quarto ao lado. Com uma leve confusão, atendi: Oi, Mark. Mas, em resposta, não houve o habitual cumprimento amigável, nenhuma daquelas palavras calorosas e reconfortantes que normalmente acompanhavam nossas conversas. Em vez disso, Mark foi direto ao ponto. Sua voz soava dura e categórica: Você precisa tirar suas coisas do quarto. Fiquei paralisada, confusa e atordoada. Por que eu deveria fazer isso? Afinal, era o meu quarto. Mas Mark continuou, sua voz firme e impassível, como se isso não estivesse em discussão. Ela precisa do quarto, disse ele, sem deixar espaço para objeções. Ela? Sarah, a sobrinha de Mark. Franzi a testa, lembrando-me dela. Uma jovem de 25 anos que nunca conheceu dificuldades ou responsabilidades, sempre acostumada a contar com a ajuda dos outros. Nunca trabalhou um único dia na vida, preferindo viver à custa da generosidade dos avós e, claro, de Mark. Para ela, eu não passava de tia boba, como gostava de me chamar, achando que eu não sabia disso. Às vezes, ela até dizia isso diretamente, querendo me humilhar, me fazer sentir insignificante. No entanto, exigir meu quarto, isso já era demais, até para ela. Por que Sarah precisava do meu quarto? Tentei falar calmamente, embora por dentro tudo estivesse fervendo de raiva e confusão. Ela vai se mudar para cá e precisa do quarto, disse Mark com o mesmo tom indiferente, como se isso fosse óbvio. Dentro de mim, a resistência começou a crescer, mas eu tentava manter o controle das emoções. Mas este é o meu quarto, todas as minhas coisas estão aqui. Para onde devo ir? Minha voz tremia levemente com uma ponta de desespero, mesmo que eu tentasse conter as lágrimas que se formavam nos meus olhos. Simplesmente encontre outro quarto ou coloque suas coisas no depósito, ele respondeu displicentemente, como se fosse algo sem importância. Eu não sei, resolva isso. Nesse momento, o choque tomou conta de mim. Depois de tudo o que fiz por essa família, depois de todos os sacrifícios e concessões, era assim que ele me tratava. Nosso casamento já não era perfeito há tempos, já não dormíamos juntos, compartilhávamos a casa, mas não a vida. E agora, me pedem para abandonar o meu próprio espaço por uma garota que nunca me mostrou nada além de desprezo? Respirei fundo, contendo a tempestade de emoções que rugia dentro de mim. Mark finalmente disse: Não vou tirar minhas coisas. Isso é definitivo. Seguiu-se uma pausa, durante a qual quase pude ouvir sua irritação, mas então veio a resposta fria: Veremos, e a ligação foi interrompida. Ficou um silêncio opressor. Eu estava sentada, atordoada, tentando processar tudo o que acabará de acontecer. Sim, nosso relacionamento estava tenso há muito tempo, mas uma demonstração tão clara de desrespeito eu não esperava. Com cada segundo que passava, o peso da situação se assentava em minha mente, e uma verdade simples se fazia clara: eu não permitiria que isso acontecesse. Seja qual for o jogo que Mark e Sarah estavam jogando, eu teria que me preparar. Esta era minha casa, meu espaço pessoal, e ninguém tinha o direito de me privar disso. Eu entrei pela porta da frente depois de um dia de trabalho exaustivo, esperando ao menos um breve momento de solidão e silêncio, que me permitisse recuperar um pouco das forças. Mas, em vez disso, fui recebida por uma cena tensa. Na sala de estar, estavam sentados Mark e Sarah, seus rostos sombrios, os olhares não traziam boas notícias. A atmosfera na casa estava tão carregada de tensão que parecia que poderia ser cortada com uma faca. Minha recusa em ceder o meu quarto claramente havia precipitado a situação, forçando-os a agir. Sarah me olhou com um desprezo mal disfarçado e torceu ligeiramente os lábios em um sorriso. Ela claramente estava desfrutando da situação, de sua superioridade, e seu ar de arrogância era tão palpável que parecia encher toda a sala. Ouvi dizer que você não quer ceder o seu quarto, disse ela com uma falsa surpresa na voz.
enfatizando cada palavra como se fosse uma observadora inocente e não a responsável por provocar todo o conflito. É verdade, respondi, tentando falar firme, mas calmamente. Eu moro aqui, Sarah. Esse quarto é meu. Mark, como se tentasse se colocar como mediador, interveio numa tentativa de me persuadir. Jéssica, você não pode simplesmente mover suas coisas para o quarto de hóspedes? Por que eu deveria? Porque ela tem direito ao meu quarto. Olhei de Mark para Sarah, que continuava sentada com um sorriso de autossatisfação, aproveitando cada segundo do meu desconforto. Ela jogava esse jogo sabendo que Mark a apoiaria, independentemente do bom senso. Porque ela é da família, e ela precisa, Mark respondeu com crescente irritação na voz, como se a questão fosse banal e não merecesse discussão. Eu sou sua esposa, Mark. Ou você já se esqueceu de que eu também sou parte desta família? Minha paciência se esgotou, e minha voz finalmente traiu o tom frio de reprovação. Mas Mark mal prestou atenção nas minhas palavras, absorvido por seu desejo de encerrar o conflito o mais rápido possível. Sarah, como sempre, não conseguiu resistir a uma observação sarcástica. Ela riu com seu riso penetrante e desagradável. Vamos lá, tia Jéssica, é apenas um quarto. Você não pode estar tão apegada a ele. Respirei fundo, tentando me impedir de explodir de raiva. Não é sobre o quarto, Sarah, comecei, percebendo a importância de expressar tudo o que estava acumulado. É sobre respeito. Você não pode simplesmente aparecer e exigir algo como se este lugar pertencesse a você. Sarah revirou os olhos, claramente demonstrando que considerava tudo isso sem sentido. Você está exagerando. Tudo o que você precisa fazer é mover suas coisas. Será que é tão difícil? Mark levantou a mão, como se estivesse tentando nos silenciar, como se fosse um mediador em uma disputa que não o envolvia. Jéssica, apenas mova suas coisas. Não vale a pena iniciar uma briga por isso. Olhei para ele com descrença. Mark, disse eu, minha voz tremendo de uma mistura de raiva e dor. Você é meu marido. Você deveria estar do meu lado. Mas, em vez disso, ele estava ao lado da sobrinha, aquela que havia nos mostrado nada além de desdém. Esta situação me rasgava por dentro, eu me sentia traída. Eu não vou abrir mão do meu espaço, disse baixinho, mas com firmeza. Nem você, nem ela, apontei para Sarah. Esta é nossa casa, e eu mereço ser tratada com respeito. Sarah riu novamente, e seu riso zombeteiro ecoou pela sala. Respeito? De mim? Você sabe que não merece nada. Sua insolência era tão inesperada e descarada que, por um momento, fiquei sem palavras. Como essa jovem ousava me tratar assim, em minha própria casa? Sarah, pronunciei lentamente, percebendo que cada segundo prolongava esse conflito. Você pode pensar que pode fazer o que quiser, mas não comigo. Não será fácil me afastar. Juntei todas as minhas forças para dizer isso com dignidade, apesar da tempestade de emoções que rugia dentro de mim. Mark parecia ter perdido os últimos vestígios de paciência. Ele esfregou as têmporas, como se o peso do mundo de repente tivesse caído sobre seus ombros. Isso não nos levará a lugar nenhum, Jéssica, apenas mova suas coisas, repetiu Mark, sua voz suave, mas com notas de cansaço e irritação. Ele queria evitar o conflito a qualquer custo, esperava que eu cedesse para restaurar a frágil paz na casa. Mas eu apenas balancei a cabeça. Não, Mark, eu não vou, respondi, sentindo a tensão aumentar na sala. Cada um de nós parecia congelado, esperando pelo próximo movimento, todos nós presos nesse silêncio tenso. O único som que interrompia essa quietude vinha do velho relógio na parede. Seu tic-tac constante parecia medir o tempo enquanto estávamos todos parados nesse momento, esperando que alguém cedesse. Finalmente, foi Sarah quem perdeu a paciência. Ela se levantou abruptamente, e eu notei como seu rosto estava vermelho de raiva. Sua respiração ficou rápida e suas mãos pareciam mal se conter para não cerrar as punhas. Ok, saia do seu quarto estúpido, disse ela com fúria na voz, mas este não é o fim. Com isso, ela saiu correndo da sala, deixando Mark e eu em um silêncio sufocante. Eu silenciosamente olhei para a porta, que ela fechou com força atrás dela. Havia uma percepção crescente dentro de mim de que esse era apenas o primeiro ato do drama que se desenrolava entre nós. Eu poderia dizer que este foi apenas o começo de nossos problemas. Algo estava se formando e eu sabia que Sarah não iria parar até conseguir o que queria.
Na manhã seguinte, enquanto fazia meu café da manhã, tentando recuperar pelo menos uma aparência de normalidade, meu telefone tocou com uma notificação. No começo eu não pensei muito nisso, mas algo dentro me fez olhar para a tela. A mensagem era de um número desconhecido. Abri, sentindo uma leve sensação de mal-estar. Você deveria ter me dado esse quarto. Você vai se arrepender. Um arrepio de frio percorreu minha espinha. Soube imediatamente quem era. Sarah. Seus métodos se tornaram mais diretos e ameaçadores. Digitei de volta rapidamente, tentando manter a calma e não mostrar que a ameaça dela havia me afetado de alguma forma. Você não está me assustando, Sarah. Esta é a minha casa, e você não pode ditar o que acontece aqui. A resposta veio quase que instantaneamente. Ainda não acabou, tia Jéssica. Não fazes ideia do que sou capaz. Havia uma ameaça indisfarçável em suas palavras e percebi que a situação havia começado a tomar um rumo novo e mais sinistro. Fiquei na cozinha, segurando o telefone na mão, sentindo um medo frio algemar meu corpo. Naquele momento, Mark entrou na sala. Ele parecia exausto e havia olheiras sob seus olhos, como se a noite de sono não o tivesse tocado em nada. Ele olhou para mim e, percebendo a expressão no meu rosto, perguntou: o que aconteceu? Eu silenciosamente entreguei o telefone para ele, mostrando as mensagens de Sarah. Ele ficou olhando para a tela por um longo tempo, seu rosto impassível enquanto lia. Por fim, ele largou o telefone e deu de ombros, dizendo: ela só está chateada, Jéssica. Não a deixe chegar até você. Franzi a testa, sentindo meu ressentimento crescer. Mark, não é só uma desordem. Ela me ameaça em nossa própria casa. Ele suspirou pesadamente, como se estivesse carregando um peso nos ombros que estava ficando mais pesado a cada dia. Eu vou falar com ela, ele disse baixinho, mas você tem que entender que ela teve uma vida difícil. Perder os pais em tenra idade foi muito difícil para ela. Interrompi-o, sem querer ouvir uma desculpa. Isso não dá a ela direito de se comportar assim, Mark. Ela é uma mulher adulta, não uma criança. Mark desviou o olhar, claramente dividido entre o desejo de me apoiar e a culpa interior que o fez defender Sarah. Ele finalmente desistiu e respondeu: eu vou lidar com isso, ok. Mas suas palavras não inspiraram confiança e eu sabia que essa conversa estava longe de terminar. Mais tarde naquela noite, quando eu já estava no meu quarto, Sarah bateu na porta. Abri-a e lá estava ela diante de mim, sua pose desafiadora e seu olhar frio e desafiador. Toda em sua expressão dizia que ela não tinha vindo aqui para reconciliação. Escute, tia Jéssica, ela começou, sem esconder sua hostilidade. Não entendo por que você está dificultando isso. Apenas me dê este quarto e tudo pode acabar. Respirei fundo, tentando conter as ondas crescentes de irritação. Sarah, eu já te disse, respondi calmamente, embora tudo estivesse fervendo por dentro, este é o meu quarto. Esta é a minha casa. Você não pode simplesmente vir aqui fazer exigências. Sarah sorriu, seu olhar zombeteiro e desafiador. Talvez não, respondeu ela com confiança fria, mas possa tornar sua vida muito difícil. Havia uma ameaça em suas palavras, e por mais ingenuamente que eu quisesse acreditar no melhor, percebi que ela estava falando sério. Olhei diretamente nos olhos dela, tentando conter o medo e a raiva que cresciam em minha alma. Perguntei, tentando manter a voz calma, mesmo estando tudo fervendo por dentro. Sarah se inclinou um pouco mais perto de mim e sua voz caiu para um sussurro quase inaudível. Considere isso um aviso. Suas palavras soaram como um vento gelado que congela até os ossos. Ela ficou na minha frente com um sorriso desafiador, então abruptamente virou o calcanhar e saiu da sala, deixando-me de pé sozinho. Foi uma noite interminavelmente longa. Eu não conseguia dormir, minha cabeça estava cheia de pensamentos sobre a ameaça dela. O que ela estava planejando? Do que ela era capaz? E o mais importante, por que Mark persistiu em não perceber sua verdadeira face? Ele parecia estar cego por sua máscara inocente, que escondia um manipulador cruel. Os dias passaram um após o outro, fundindo-se em uma tela cinza contínua. A casa, que antes parecia aconchegante, começou a parecer uma gaiola. As paredes pareciam encolher ao meu redor, esmagando-me sob o peso dos problemas iminentes. Sarah estava por toda parte, sua sombra pairava em todos os cantos. Ela se comportou como uma anfitriã, deixando pratos sujos na pia, pegando minhas coisas sem pedir, como se estivesse verificando quanto tempo eu poderia tolerar.
Tentei manter a calma, mas cada ação dela era como uma agulha que perfurava minha paciência uma e outra vez. Senti que esse jogo só estava escalando. Mas mesmo suas menores provocações não conseguiram me preparar para o horror que se desenrolou em uma daquelas noites fatídicas. Quando voltei para casa depois de um dia cansativo de trabalho, uma estranha sensação de ansiedade tomou conta de mim no limiar. A porta da frente, que eu sempre trancava com chave, estava entreaberta. Eu congelei por um momento, ouvindo minhas premonições interiores, e então gentilmente a empurrei, temendo ver um assalto. No corredor, tudo parecia estar no lugar. A sala não apresentava sinais de desordem, mas algo ainda estava errado. Meu olhar caiu sobre uma estreita faixa de tecido rasgado que subia as escadas. Meu coração batia forte no peito e um caroço pesado estava preso na garganta. Algo dentro de mim me dizia que nada de bom estava escondido atrás dessa trilha. Subi lentamente as escadas, com medo do que me esperava no quarto. Quando abri a porta, vi uma foto que congelou meu sangue nas veias. Minhas roupas, que eu havia pegado com amor por anos, vestidos e roupas associadas a momentos importantes da minha vida, estavam rasgadas e espalhadas pela sala como lixo. Foi uma destruição completa e implacável do que fazia parte da minha personalidade. A sala parecia como se um furacão a tivesse varrido, deixando apenas o caos e a ruína em seu rastro. Eu fiquei ali, atordoado, incapaz de acreditar no que estava vendo na minha frente. Um sentimento de traição e dor me dominou, misturado à raiva por alguém ter invadido meu espaço pessoal e destruído de forma tão cruel. Jéssica, o que você fez? A voz de Mark soou atrás de mim, cheia de acusações. Virei-me e o vi parado na porta, com o rosto distorcido de raiva e incompreensão. O que eu fiz? Perguntei incrédulo. Não sou eu, Mark. Sua sobrinha fez isso. Minha indignação cresceu e minha voz tremeu com uma mistura de raiva e ressentimento. Sarah apareceu ao lado dele, com o rosto cheio de inocência, mas havia um brilho sinistro em seus olhos. Por que eu estragaria suas roupas, tia Jéssica? Talvez você tenha feito isso pela atenção. Sua voz era doce como mel venenoso, e suas palavras causaram uma nova onda de raiva em mim. Mark olhou para mim com uma expressão que eu nunca tinha visto em seu rosto antes. Foi um olhar frio e acusador que me fez congelar. Você fez isso, Jéssica? Estragou a própria roupa para incriminar a Sarah. Meu queixo caiu em choque. Eu não podia acreditar que o homem em quem eu confiava agora estava me olhando como um inimigo. Você realmente acha que eu destruí minhas coisas, Mark? Sua voz endureceu, seus olhos se estreitaram. Talvez você precisasse de uma desculpa para expulsar Sarah. Essas palavras me despedaçaram. O coração que antes amava tanto Mark agora parecia estar desmoronando sob o peso de sua desconfiança. O homem que antes considerava minha pessoa mais próxima agora se tornou um estranho para mim. Eu não podia acreditar que Mark realmente pensava em mim do jeito que ele disse que pensava. Suas palavras pareciam cair sobre mim como uma torrente gelada, esmagando os restos de confiança e amor. Fracamente, por trás, ouvi Sarah rir baixinho. Seu sorriso estava cheio de alegria vingativa, ela parecia aproveitar cada momento da minha dor, cada fenda que surgia entre mim e Mark. Talvez você devesse ter me dado um quarto. Então nada disso teria acontecido. Com essas palavras, ela me perfurou com um olhar, como se tivesse vencido, e eu fosse um completo perdedor. Algo se apertou dentro de mim, e eu recuei, sentindo lágrimas quentes começarem a rolar pelo meu rosto. Não eram tanto de dor, mas de perplexidade e traição. Olhei para Mark através de um véu de lágrimas. Eu pensei que éramos uma equipe. Mark, minha voz tremia. Não conseguia mais esconder minhas emoções. Como você pôde escolher ela em vez de mim? Minhas palavras pairavam no ar, mas em vez do entendimento esperado, vi seu rosto frio e impassível. Parecia que o homem com quem eu compartilhava minha vida agora era um completo estranho. Talvez se você tivesse sido mais compreensivo, nada disso teria acontecido, disse ele, e suas palavras me atingiram com força esmagadora. Foi uma acusação cruel, e percebi que para ele eu não era mais quem eu era. Você trouxe isso para si mesmo, acrescentou, e foi o golpe final que destruiu todas as pontes deixadas entre nós. Era tudo como um sonho terrível do qual era impossível acordar. O sentimento de perda foi avassalador. Percebi que havia perdido não só minhas roupas e meu quarto, mas também alguém que considerava meu parceiro e protetor.
A constatação desse fato foi insuportavelmente dolorosa. Naquela noite, decidi que não poderia ficar na casa, que agora me parecia vazia e estranha. Cada canto era um lembrete de traição, cada detalhe do interior era um lembrete de como eu havia perdido o controle da minha vida. Arrumei minha mala, tentando lidar com o que me acontecerá, e enquanto estava no limiar, percebi que isso não era apenas uma derrota na batalha pelo quarto, era uma derrota na batalha pelo meu lugar nesta família. O tempo se arrastava insuportavelmente devagar, como se o próprio espaço resistisse a cada passo meu. A casa não era mais minha e cada minuto que passava nela se tornava um tormento. Eu estava sentada na sala, esperando um táxi, olhando para o velho relógio de pêndulo, que tic-taqueava baixinho, como uma eterna testemunha de inúmeras brigas e conversas. De repente, meu telefone vibrou. Foi um telefonema da Lisa, minha melhor amiga, que sempre esteve ao meu lado nos momentos difíceis. Ei, Jace, sua voz estava cheia de preocupação. Eu soube o que aconteceu. Você está bem? Respirei fundo, tentando conter as lágrimas. Eu não sei, confessei, minha voz quase quebrando. Eu me sinto tão perdida, Lisa. Nunca pensei que o Mark me atacasse assim. Houve um suave suspiro de arrependimento na voz de Lisa. Às vezes as pessoas mostram suas verdadeiras cores quando se deparam com situações difíceis, disse ela, suas palavras suaves, mas cheias de significado. Era uma verdade que eu não queria admitir, mas sabia que ela tinha razão. Talvez tenha sido um alerta para você, acrescentou. Você tem razão, respondi baixinho, tentando entender as palavras dela. Mas o que devo fazer agora? Investi muito nessa relação, nessa casa. Parecia que cada parte de mim estava conectada a esse lugar, a essas pessoas. Parecia impossível romper todos esses laços, mas era ainda mais doloroso segurá-los. Você precisa tomar uma decisão por si mesma, aconselhou Lisa, com a voz firme e encorajadora. Seu bem-estar e seu futuro são o que importa. Não deixe ninguém ditar seu valor para você. Suas palavras romperam uma parede em branco de desespero, me fazendo pensar sobre o que realmente importava. Ela tinha razão. Nas últimas semanas, permiti que as demandas e manipulações de outras pessoas me roubassem minha paz, minha felicidade e até meu espaço pessoal. Mas não conseguiram tirar minha autoestima. Percebi que era hora de retomar o controle da minha vida. Naquele momento, decidi que não permitiria mais que ninguém ditasse meus termos. No dia seguinte, apesar de cansado e deprimido, fui ao banco. Sentada no escritório de um consultor financeiro, eu estava me preparando para dar o primeiro passo em direção à minha liberdade. Harris, um consultor financeiro sênior com têmporas cinzentas e olhos gentis, mas penetrantes, olhou para mim por cima dos óculos enquanto eu completava minha breve explicação. Senti-me um pouco insegura, como se estivesse tentando dar um passo na escuridão, onde cada decisão poderia levar à salvação ou ao fracasso final. No entanto, sua maneira calma e profissionalismo me deram confiança. Eu quero proteger meus bens, eu disse com firmeza, mesmo que minhas entranhas estivessem tremendo. E preciso saber onde estou financeiramente. Harris assentiu sem interromper. Sua atenção às minhas palavras foi quase calmante, como um médico que entende que seu paciente veio com uma doença muito esperada. Nós definitivamente podemos ajudar com isso, Sra. Thompson, ele finalmente respondeu, sua voz plana e profissional. Vamos analisar suas contas e descobrir o que podemos fazer. Quando começamos a nos aprofundar em minhas finanças, fui tomado por uma estranha sensação de desapego. Era como se eu estivesse observando minha vida do lado de fora, vendo quantos anos de trabalho e investimentos agora estão à minha frente na forma de números e gráficos. Cada linha do relatório significava algo significativo: pagamentos de hipotecas, investimentos, contas conjuntas com Marte. Tudo isso foi resultado de meus esforços, de minhas decisões. E, como se viu, eu era o principal contribuinte para a maioria dos nossos ativos. Harris parou por um momento, olhando para mim com uma nova seriedade nos olhos. Sra. Thompson, disse ele, folheando gentilmente os papéis. Parece que você é o principal ganha-pão aqui. Se você decidir pedir o divórcio, terá boas razões para reivindicar uma parcela significativa desses ativos. As palavras do Sr. Harris ecoaram na minha cabeça. Divórcio. A palavra era como uma pedra fria e desconhecida de repente em minhas mãos. Pesado, assustador, mas ao mesmo tempo de alguma forma libertador.
Eu nunca tinha pensado seriamente em divórcio antes, mesmo apesar de todas as brigas, tensões, traições constantes. Mas agora, sentado neste escritório, percebi que talvez esse passo seja a única saída. Quando cheguei em casa, Mark estava me esperando na sala. Seu rosto estava sombrio, seu olhar ansioso. Ele imediatamente percebeu que algo havia mudado, embora ele ainda não soubesse o quanto. Onde estiveste? O que é? Ele perguntou, sua voz soando tensa, como se houvesse mais do que simples curiosidade. No banco, respondi calmamente, tentando não mostrar minhas emoções. Precisava checar nossas finanças. Seu rosto empalideceu e a suspeita brilhou em seus olhos. Por quê? Respirei fundo, reunindo meus pensamentos. Esse momento parecia durar para sempre, como se eu tivesse uma escolha enorme pela frente, viver em uma mentira ou finalmente me libertar. Porque eu decidi pedir o divórcio, Mark, eu disse uniformemente, mesmo que minhas entranhas estivessem tremendo. Não posso continuar vivendo uma relação em que sou constantemente humilhada e traída. Mark parecia que o chão havia escapado de debaixo de seus pés. Seu rosto estava atordoado, como se fosse a primeira vez que ouvia de mim palavras tão decisivas. Ele tentou se justificar. Jace, você está exagerando. Podemos resolver isso, só leva tempo. Não, eu o interrompi com firmeza, desta vez sem hesitação. A decisão é minha. Mereço melhor. Essa conversa foi um ponto de virada. Eu podia sentir minha respiração ficando mais fácil a cada palavra que eu dizia. Era como se o peso invisível que vinha me pressionando por tanto tempo estivesse recuando lentamente. Foi o primeiro passo para uma nova vida onde meu valor era determinado apenas por mim. Poucos dias depois, encontrei-me no escritório da senhora Angela Reynolds, uma conhecida advogada de família cuja reputação de lidar com os divórcios mais difíceis fez dela a escolha perfeita para mim. O espaçoso escritório foi decorado em estilo moderno, as linhas rígidas dos móveis, os elementos decorativos em aço que simbolizavam a determinação e firmeza de sua abordagem. Quando comecei a contar sobre os acontecimentos que me levaram a essa decisão, Angela ouviu atentamente, seus dedos finos digitaram rapidamente algo no tablet, sem perder um único detalhe. Você passou por muita coisa, disse ela, fazendo algumas anotações. Sua voz era calma, mas havia apoio nela. Já tratei de casos como o seu, e posso dizer que se defender é a melhor decisão que você poderia tomar. Eu balancei a cabeça, sentindo suas palavras ressoarem comigo. No entanto, ainda era difícil para mim compreender tudo até o fim. Eu só quero justiça, eu disse baixinho, olhando pela janela para a cidade movimentada. Carros corriam pelas ruas, as pessoas se apressavam em seus negócios, mas eu me sentia em outra realidade, onde cada minuto carrega o peso de décadas. Você a merece, Angela respondeu confiante. Você tem argumentos fortes, principalmente considerando que foi o principal contribuinte de seus bens comuns. Hesitei, sem saber se continuaria. Mas uma voz interior me disse que agora eu não tinha nada a perder. Tem outra coisa, acrescentei baixinho, inclinando a cabeça. Suspeito que Mark foi infiel. Angela olhou para mim atentamente, como se estivesse testando minhas palavras em busca de força. Sua experiência profissional não permitiu que ela aceitasse imediatamente tudo como verdade, mas assim que comecei a retirar uma pasta grossa com fotos e anotações da minha bolsa, o investigador particular que contratei há um mês fez o seu trabalho. A evidência da traição de Marcos era inegável. Nessas fotos, tiradas em dias e lugares diferentes, havia tudo o que era necessário para destruir completamente suas últimas tentativas de preservar a ilusão de nossa vida juntos. Angela pegou a pasta em suas mãos, seu rosto permaneceu calmo, mas a expressão em seus olhos se tornava mais séria a cada página que ela via. Seus lábios finos se apertaram quando ela virou a última foto. Isso faz uma grande diferença, disse ela, com a voz baixa, mas impressionante. Como temos provas de traição, o tribunal provavelmente considerará o caso a seu favor. Isso fortalece sua posição. As palavras de Angela pareciam ecoar na minha cabeça, deixando para trás uma mistura de alívio e amargura. Sim, foi um avanço significativo, mas, ao mesmo tempo, senti uma sensação desconfortável no fundo da minha alma. Tive que conversar com Mark, encontrá-lo cara a cara e contar a verdade, da qual não havia como me esconder.
Naquela noite, voltei para casa e a primeira coisa que vi foi Mark sentado na sala, cercado por álbuns de fotos antigos. Folheava as páginas com fotos dos nossos melhores momentos. Fotos de viagens, férias, momentos em que parecíamos felizes e inseparáveis. Olhei para ele e percebi que tudo isso agora parecia algo distante, quase irreal. Sua voz tremia e eu podia sentir esperança nela, mas também medo. Pensei, talvez pudéssemos descobrir algo. Coloquei silenciosamente a pasta na mesinha de centro, as fotos apareceram. O rosto de Mark empalideceu quando os viu. Ele olhou em silêncio para as imagens que mostravam a mulher com quem ele me traiu. Não lhe dei tempo para dar desculpas. Você me traiu, eu disse calmamente, minha voz desprovida de raiva ou dor, apenas determinação fria. Eu não podia deixar minhas emoções me dominarem mais. Os olhos de Mark dispararam inquietos entre as fotos e eu, seu rosto expressando uma mistura de medo e desespero. Jéssica, não é assim que parece, começou ele, mas eu imediatamente cortei suas palavras, não dando a ele a oportunidade de se justificar. Eu sei de tudo há meses, Mark. Eu só queria ver se você poderia pelo menos admitir isso sozinho. Seus ombros cederam como se sob o peso da derrota. Ele não tentou mais se defender, sabendo que a verdade não poderia ser evitada. Por que você não veio até mim antes? Sua voz soava perdida, quase resignada. Eu estava esperando que você mudasse, eu disse, sentindo os anos de ressentimento e decepção se fundirem em um só. Mas, em vez disso, você escolheu Sarah em vez de mim. Você deixou destruir nossa casa, nossa vida. Mark ficou em silêncio, com o rosto pálido, como se finalmente tivesse percebido a escala de sua traição. Lágrimas escorriam pelo seu rosto, refletindo seu amargo remorso. Sinto muito, Jéssica, disse ele, com a voz trêmula como se cada palavra fosse difícil. Nunca quis te ofender. Eu balancei a cabeça, incapaz de acreditar em suas desculpas. As palavras não significavam mais nada para mim. Sinto muito, mas não vai mudar nada, Mark, disse eu com uma firmeza que não sentia há muito tempo. Acabou. Com essas palavras, senti o peso invisível que pressionava meu peito começar a desaparecer. Foi uma constatação dolorosa, mas me deu forças para recomeçar. Naquele momento, percebi que finalmente havia ganhado o controle da minha vida, não permitindo mais que ninguém me subordinasse às suas manipulações. Nas semanas seguintes, os acontecimentos se desenrolaram rapidamente. O julgamento, preparado com precisão e atenção aos detalhes, foi uma verdadeira tempestade, mas me senti confiante. Angela pesquisou exaustivamente nossos ativos comuns, mergulhou nos complexos esquemas financeiros que Mark e eu construímos ao longo dos anos. Cada detalhe foi levado em consideração, de contas bancárias a imóveis, de investimentos a dívidas. As ações de Mark não apenas destruíram nossa união emocional, mas também colocaram nosso bem-estar financeiro em risco. As evidências de sua traição, bem como o vandalismo encenado por Sarah, tornaram-se fatores importantes no litígio. Certa manhã, enquanto eu estava sentado tomando uma xícara de café, perdido em pensamentos sobre o dia seguinte, meu telefone vibrou. Foi uma ligação da Angela. Jéssica, tenho ótimas notícias, sua voz soou contida, mas captei uma nota de alegria. Consegui marcar uma data para julgamento. É mais cedo do que eu esperava, dadas as circunstâncias. Um fogo de determinação se acendeu dentro de mim. Eu estava pronto. Eu vivi na sombra da dúvida e da dor por tanto tempo que agora, sabendo que as coisas estavam chegando ao fim, senti minha força voltando para mim. Isso é realmente uma ótima notícia, respondi, me sentindo confiante pela primeira vez em muito tempo. Eu estava pronto para encerrar esse assunto, pronto para recuperar minha vida, minha dignidade e meu futuro. No dia da audiência, o tribunal estava saturado de tensão, parecia que cada respiração, cada movimento poderia mudar o curso dos acontecimentos. Mark estava sentado à minha frente e seu rosto estava abatido, de alguma forma envelhecido, como um homem que tenta lutar contra o inevitável há muito tempo. Seus ombros curvados e seus olhos evitavam encontrar os meus. Sarah estava sentada em frente a ele, sua postura arrogante e sua expressão presunçosa como sempre. Ela parecia não perceber a profundidade de suas ações, como se tivesse certeza de que estava certa, apesar de toda a destruição que havia deixado para trás.
A juíza, uma mulher severa, de feições afiadas e olhos calmos, até um pouco frios, escaneava lentamente os arquivos que lhe eram apresentados. Suas mãos viravam cuidadosamente as páginas nas quais estavam registradas todas as evidências de traição e engano. Havia tanto silêncio no salão que parecia que o próprio ar havia parado de esperar por sua próxima palavra. A evidência é bastante óbvia, disse a juíza, com a voz clara como um golpe de martelo. Infidelidade, má conduta financeira e destruição deliberada de bens. Peguei o olhar de Mark, esperando ver pelo menos uma centelha de remorso, alguma sombra de arrependimento pelo que havia feito, mas seus olhos estavam vazios, como um lago desprovido de reflexo. Não havia dor ou vergonha neles, apenas o desespero de um homem que há muito perderá o controle de sua vida. Sarah, por outro lado, não parecia mais tão confiante. Sua postura vacilou e ela se mexeu nervosamente no lugar, percebendo que o desfecho do caso não estava mais em suas mãos. Sua arrogância fria começou a evaporar sob a pressão das circunstâncias. Angela, como sempre, estava imaculada. Ela falou com confiança e força, não havia uma gota de dúvida em sua voz quando apresentou nosso caso. Ela falou com confiança e persistência, enfatizando o quanto eu havia sofrido nesse relacionamento, não só emocionalmente, mas também financeiramente. Meritíssimo, começou Angela, com a voz contida, mas firme. Meu cliente não era apenas o principal ganha-pão, mas também apoiava financeiramente os pais do senhor. A senhorita Jéssica sofreu traumas emocionais e perdeu pertences pessoais devido às ações dos réus. O advogado de Mark tentou apresentá-lo como um marido amoroso enganado por Sarah, mas seus argumentos soaram tensos, quase patéticos. Cada palavra que ele dizia parecia fraca à luz das evidências esmagadoras que apresentamos. O juiz ouviu atentamente os dois lados, mas o desfecho do caso foi ficando cada vez mais evidente. Várias horas se passaram, mas para mim, esse tempo se arrastou como uma eternidade. Minha alma estava pendurada em um fio fino, e cada momento poderia ser decisivo. Mas quando a juíza finalmente deu seu veredicto, suas palavras soaram como um alívio bem-vindo. À luz das evidências apresentadas e das ações do Sr. Mark e da senhorita Sarah, o tribunal está decidindo a favor da senhorita Jéssica. Sua voz soou final, como se esse veredicto fosse o último capítulo de uma história muito iniciada. Eu exalei profundamente, sentindo o peso que eu estava carregando por tanto tempo finalmente começar a diminuir. Foi uma vitória não só do ponto de vista jurídico, mas também do ponto de vista pessoal. Senti que estava recuperando minha vida, minha dignidade. Enfim, pude voltar a ser eu mesma, sem medo, sem engano, sem esse sentimento opressor de traição. Após a audiência, quando estávamos saindo do tribunal, Sarah veio até mim. Sua arrogância desapareceu como fumaça, deixando apenas uma sombra de sua antiga confiança. Jéssica, me desculpe, sua voz tremia, ela não me olhava mais com aquela frieza zombeteira. Nunca pensei que fosse tão longe. Olhei para ela, sentindo que não havia mais raiva ou ódio dentro de mim. Apenas um entendimento frio. Suspirei e disse, suas ações têm consequências, Sarah. É hora de você entender isso. Mark estava parado por perto, seu olhar me procurando, mas eu não diria mais nada. Passei por ele sem sequer me dignar a olhar para ele. Não havia lugar para reconciliação. Eu lhe dei uma chance antes, e ele mesmo jogou fora. Agora nós dois tivemos que enfrentar as consequências de nossas escolhas. A retribuição parecia ter finalmente chegado. E com essa constatação veio uma leveza incrível. Agora um novo capítulo estava começando na minha vida, cheio de liberdade e mudança. A primavera, como se captasse esse espírito rejuvenescedor de mudança, refletia minhas mudanças internas. Longe vão os dias escuros e frios que passei em uma casa grande e abafada, onde cada lembrança estava encharcada de dor. Agora eu estava apreciando a vista da cidade do meu novo e moderno apartamento. Foi o meu novo começo, o meu lugar onde finalmente senti que pertencia a mim mesma. Minha rotina matinal, cheia da sensação de um recomeço, foi interrompida por uma ligação repentina. Um número desconhecido brilhou na tela e uma estranha premonição me fez prender a respiração. Respirei fundo e respondi. Jéssica, sou eu, Mark. Fiquei tenso quando ouvi a voz familiar de Mark ao telefone. Quieto, quase insinuante, ele parecia inesperadamente vulnerável. Por que você está ligando, Mark?
Perguntei friamente, tentando não deixar que emoções de longa data perturbassem a calma que eu havia conquistado tanto. Sua voz era uma mistura de desespero e esperança quase imperceptível. Ele parecia estar reunindo todas as suas forças para dizer algo que vinha fermentando em sua alma há muito tempo. Tudo mudou, Jéssica. Agora percebo o quanto estava errado. Tudo desmoronou desde que você partiu. E eu estava cego. Não me comovi com suas palavras. Eu já conhecia muito bem essa retórica, palavras cheias de remorso, promessas que soprariam como fumaça com a primeira rajada de vento. Meus dedos se apertaram ao redor do receptor, mas minha voz permaneceu calma. Vá direto ao ponto, disse logo, sentindo que tudo isso seria mais um pedido, não uma confissão sincera. Eu preciso de você, Jéssica. Ele deixou escapar, como se essas palavras pudessem voltar no tempo. Financeiramente, isso tudo é um desastre. Sarah usou minhas contas bancárias e agora temos dívidas enormes. Tivemos que morar com meus pais. Eles venderam a casa para cobrir suas dívidas, e agora estamos todos espremidos em uma casa, constantemente brigando por dinheiro. Eu o escutei, mas um sorriso amargo apareceu em meus lábios. Todas aquelas advertências que eu havia dado a ele antes, ele descartou por causa da atenção dela, do engano dela. E agora ele está diante das ruínas de sua vida e pede ajuda. Você está ligando porque precisa de dinheiro, não porque. Comecei, incapaz de continuar. Não, interrompeu desesperadamente. Eu quero que você volte, Jéssica. Cometi um grande erro. Sua voz estava cheia de súplicas e, por um momento, senti o peso de suas palavras me pressionando. Mas durou pouco, como uma súbita rajada de vento. Olhei pela janela, onde o sol poente inundava a cidade com uma suave luz dourada, e novamente senti a liberdade pela qual lutava há tanto tempo. Mark, eu disse baixinho, mas confiante, eu simpatizo com a sua situação. Mas você fez a sua escolha, e eu fiz a minha. Continuei. Você precisa encontrar o seu caminho também. Antes que ele pudesse responder, ouvi outra voz ao fundo. Sutil e suplicante, não havia nenhum vestígio de sua antiga arrogância. Tia, me ajude. Só uma vez. Prometo que vou mudar. Era Sarah. Sua voz, tão desesperada, contrastava com o tom presunçoso que ela sempre usava para falar comigo. Lembrei-me de seu olhar frio no tribunal, de sua confiança em sua imunidade. E agora ela finalmente percebeu a profundidade de seus erros. Respirei fundo. Não foi fácil responder a ela. As palavras ficaram presas na minha garganta, mas eu sabia que não deveria desistir. Sarah, comecei, tentando manter minha voz calma, espero que você encontre uma maneira de fazer mudanças reais. Mas não preciso corrigir as consequências de suas ações. Houve um silêncio pesado depois dessas palavras, e eu sabia que a conversa tinha acabado. Depois de concluir a ligação, senti um estranho vazio por um momento, mas esse sentimento foi rapidamente substituído pela determinação. Sim, o desespero deles era difícil de ouvir, mas eu sabia que tinha que me manter firme agora. Eu vivi na sombra de suas manipulações e mentiras por muito tempo, e essa ligação foi a última ponte que tive que queimar. Deixei de lado a toxicidade que um dia me consumira e senti meu coração finalmente livre do peso do passado. Não havia como voltar atrás, e essa constatação não trouxe medo, mas alívio. Cada novo dia me trazia uma nova experiência e aprendi a aproveitar as pequenas coisas da vida. Os dias se transformaram em meses. Mergulhei no meu trabalho, que agora se tornou não apenas uma fonte de renda, mas também uma alegria. Encontrei a felicidade nas coisas do dia a dia, descobrindo novas facetas da vida. Um dia trouxe para casa uma gata brincalhona que chamei de Bella. Sua voz ronronante suave e movimentos graciosos tornaram-se parte da minha nova rotina, adicionando alegria e calor à minha vida. Claro, ainda havia problemas na vida, mas agora eles eram percebidos de forma diferente. Aprendi a lidar com as dificuldades sozinha, encontrando forças para seguir em frente, aconteça o que acontecer. Todas as manhãs começava com uma xícara de café na varanda, de onde eu olhava para a cidade agitada, me sentindo parte desse mundo agitado. Uma noite, enquanto estava sentado com Bella perto da janela, pensando em quão longe eu tinha chegado, percebi uma coisa importante, apesar de toda a dor que eu tinha passado. Essa experiência me fez mais forte, mais sábio, mais profundo. Tornei-me uma mulher que sabe valorizar a si mesma e seus limites.
O passado não me definiu mais, tornou-se apenas parte do caminho que me levou até onde estou agora. Enquanto o sol se punha abaixo do horizonte, pintando o céu em tons quentes de rosa e laranja, olhei com um sorriso para este novo mundo que eu havia construído para mim. Era o alvorecer de uma nova vida, cheia de luz e liberdade. E aceitei com gratidão, sabendo que cada prova trazia suas próprias lições importantes.